Tudo que acontece em nossas vidas não é à toa, tudo tem um propósito, uma lição a nos ensinar ou algo a nos alertar. Leandro Hungria Dias. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Depois de muito tempo, tô trazendo pra vocês mais um vídeo, e um vídeo muito legal, que como vocês viram aí no título, tive paralisia facial. E agora? Sim, gente, eu tive paralisia facial e eu vou contar tudo um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência com esse caso. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu coloquei umas 2 ou 3 ceninhas pra vocês. E quero muito que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com pessoas também que já passaram por esse tipo de situação, tá? Então eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? E é um vídeo talvez não interessante para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso. E é sempre, quando a gente passa, é sempre bom a gente ouvir e ver experiências de pessoas que já passaram. Como no meu caso, eu vi vários vídeos de pessoas que já passaram por isso e me ajudou muito. Então eu espero que ajude você também. Gente, eu sempre vou estar olhando para baixo porque eu separei aqui algumas perguntinhas para estar respondendo para vocês sobre isso, para me auxiliar melhor a introduzir o assunto. Então, gente, faz uns 7, 8 meses que eu tive paralisia facial e eu tô bem melhor. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como começou, tá? Foi um início bem difícil pra mim, foi um choque, porque eu não tinha conhecimento sobre esse assunto. Nunca conheci ninguém que tinha paralisia facial e foi um choque. E tudo começou quando eu tava lá no meu trabalho. Eu tava preparando um almoço e eu comecei a bater a carne pra fazer a carne do almoço. E com isso eu comecei a ver a carne muito longe. Minha vista começou a embaçar e eu não conseguia enxergar direito. E eu fiquei muito preocupada. Aí eu imediatamente mandei mensagem pra minha cunhada. Pô, tava muito nervosa, dizendo a ela que eu não tava enxergando direito, que eu tava vendo meio embaçado. E pronto, depois que eu falei aquilo pra ela, eu continuei fazendo os meus deveres, né, que eu tinha que fazer. Eu tava fazendo o almoço. E continuei fazendo. E aquela vista embaçada, o olho meio estranho, esse meu olho tava muito estranho. Eu não tava enxergando direito e aquilo tava me agoniando, me agoniando. Aí almocei e vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra mãe. E antes disso, eu fui limpar a casa, coloquei um negócio de cheirinho, aí caiu no meu olho. Aí deixou mais irritado ainda. E meu olho tava mais irritado ainda. Eu disse, não, deve ser por causa do negócio que caiu no meu olho. Sendo que já tava irritado. Mas eu deixei, né? Aí cheguei em casa, minha mãe saiu e eu fui deitar pra ver se melhorava meu olho. Nisso que eu deitei, fiquei lá, deitei e acabei dormindo. Quando eu acordei, eu fui me olhar no espelho pra ver se o olho já tinha passado. A minha intenção era olhar meu olho. Quando eu me olhei no espelho, meu rosto estava super inchado. Esse lado do meu rosto aqui estava super inchado. E eu fiquei muito preocupada, né? Eu disse, nossa, meu rosto tá muito estranho. Nisso, mãe chegou, aí eu mostrei pra ela e disse, olha, mãe, como meu rosto tá estranho, tá inchado essa parte aqui. Eu disse, não, menina, olha direito, tá muito inchado. E realmente tava muito inchado o meu rosto dessa parte aqui. Tudo bem. Aí, né, eu fui pesquisar, né, que tudo que eu tô assim, eu vou lá, Google, aí digo os sintomas e pergunto. Aí apareceu paralisia facial, nunca tinha falado sobre isso. Aí eu disse, mãe, aqui no Google tá dizendo que eu tive, tá, que isso é um sinal de paralisia facial. E todo esse sintoma que tá dizendo aqui eu tô sentindo. Aí peguei e fui medir minha pressão. Aí a minha pressão tava 11/10. Aí mandaram eu ir pro hospital. Aí eu fui pro hospital, tá, fui atendida. E quando eu cheguei lá, medi minha pressão tava 15/10. E fui pro médico, ele me avaliou e disse que eu tava realmente com paralisia facial. E me indicou remédio e fisioterapia e eu fui pra casa. Bom, e aí deu início um dos piores dias que eu posso dizer da minha vida. Porque quem já teve paralisia
sabe como esse tratamento é horrível. E eu comecei a tomar o corticoide, o remédio que eles dão pra gente tomar, né, pra desinflamação. E comecei a tomar o remédio direitinho, tomei, né. Gente, vocês não têm noção. Isso incluiu outra pergunta aqui. Qual foi seus maiores desafios com paralisia facial? Foram muitos desafios que eu enfrentei. Um deles foi o remédio. Gente, vocês não têm noção como é ruim o remédio que a gente toma pra a paralisia facial. Eu me sentia muito mal, eu só queria dormir, eu só queria comer. Ele dá uma fome, mas é uma fome, gente, que eu como agora, quando é daqui a 3 minutos ou menos, eu já tô com fome de novo. Aí eu vivia comendo e dormindo, dava um sono, gente, um sono tão grande. A primeira vez que eu tomei, eu fiquei tão nervosa, não bateu sabe, uma coisa ruim, sabe, um nervosismo que eu não sabia de onde vinha. E demorei um pouquinho pra dormir, não tava sem sono, não consegui dormir no primeiro dia que eu tomei o remédio. Quando foi nos outros dias, só bati o sono. Eu só queria dormir, gente, eu não queria mais nada, eu só queria dormir e comer. Era isso que resumia a minha vida. E foram momentos muito difíceis, porque não é fácil aquele remédio, você, sem falar na fraqueza que você sente, sabe? Eu não conseguia dar 2 passos, que eu me sentia tão fraca, gente, que parecia que eu ia desmaiar. Se eu ficasse muito tempo sem comer, eu passava muito mal, muito mal. E eu não conseguia ficar muito tempo sem comer. Eu comia agora, daqui a 3 minutinhos eu já comia de novo. E só queria ficar deitada, dormindo, dar um sono, gente, um sono tão grande. E outro desafio que eu enfrentei foi o meu olho. Porque como esse olho da gente, que a gente tem a paralisia, a gente não consegue piscar. Esse rosto aqui foi o que eu tive a paralisia. Eu não conseguia piscar esse olho, não conseguia mexer essa parte do nariz. Gente, eu vou botar pausa aqui que tá vindo um som. Passou direto. Não conseguia mexer o nariz, não conseguia mexer essa parte do meu rosto. Toda essa parte do meu rosto doía muito, sabe? E essa parte aqui, gente, também me incomodava muito meu rosto. Mas principalmente meu olho, eu não conseguia piscar e o olho doía muito. Muitas vezes eu fazia curso ainda, eu tive uma crise de ansiedade no curso uma vez que eu queria correr de lá, sabe? Porque meu olho tava doendo muito. E como eu usei colírio pra ele lacrimejar, porque quem tem paralisia facial não consegue o olho lacrimejar por causa que não pisca. E eu botava o colírio e ele deixava meu olho com muita remela. Isso me agoniava demais. Porque, imagina, você tá vendo num quadro e fica aquele negócio embaçado, porque aquele negócio ficar no olho. E sem falar que às vezes você tinha aqui e às vezes eu não limpava, daqui a pouco tinha mais. Isso me incomodava muito, sem falar que doía o olho. Era muito ruim, gente, muito. Mas também, gente, de tudo isso me gerou muitas experiências. Como tudo que acontece na nossa vida não nos traz só o lado ruim, sempre nos traz um lado bom também, uma experiência. E eu tive momentos, sabe, nesse momento de paralisia facial, eu tive um momento importante da minha vida que foi, sabe, onde Deus falou muito comigo e onde deu início da minha mudança, sabe? E Deus falou comigo. E isso tudo eu entendi que tinha que acontecer para que Deus pudesse, para que eu pudesse ter aquele tempinho com ele, sabe? Não tô dizendo que, ai meu Deus, a culpa é de Deus, ou Deus fez isso, Deus, ele não tem a maneira de tratar com cada um. Às vezes, nem sempre o seu tratado, do jeito que ele vai tratar você, ele vai me tratar. Porque ele sabe como é que a gente vai lidar. E ele não, isso é o que me conforta. Que Deus, ele não nos prova além das nossas forças. Muitas vezes eu entrei dentro do banheiro e dizia assim, eu não vou aguentar, a crise de ansiedade, chorando. E ninguém sabia disso. Mas eu entendia, porque aquele momento era um momento que eu precisava, sabe? E ali, a partir daquilo ali que aconteceu na minha vida, muitas coisas mudaram na minha vida, que
só eu e Deus sabia, sabe? São coisas que só Deus e eu, eu e Deus sabia que mudou e para melhor. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Toda dificuldade nos traz um aprendizado ou algo para que a gente possa levar para o resto da nossa vida. Bom, coisas simples que se tornaram difíceis para você. Uma coisa simples que a gente não dá valor é o piscar do olho. Gente, é tão bom piscar o olho, meu Deus. É tão bom falar, porque eu tinha muita dificuldade de falar. Eu não conseguia falar direito, eu não conseguia cantar direito, porque toda vez que eu falava, só saía som desse lado aqui. Era desse ou desse. Saía o som e ficava aquela voz. Chegou uma época que eu não conseguia mais falar direito. Que foi quando eu fui pra conseguir fazer a fisioterapia. Outra coisa que foi muito difícil foi fazer a fisioterapia, porque tinha muitos casos mais urgentes que o meu. Mas depois que eu tava melhor, foi quando eu consegui a fisioterapia. E eu não sei o que aconteceu, que eu acabei não indo. Tava chovendo muito nesse dia. Ou era feriado. Eu fui no dia, não teve. Aí eu fui no outro dia, aí não deu pra mim ir. Aí eu peguei e não fiz mais fisioterapia. Fiz em casa, mas eu indico muito vocês ir. Porque até hoje eu tenho consequência por não ter feito fisioterapia. Essa parte do meu nariz aqui, até hoje eu não consigo mexer direito. Pra vocês terem noção. Então eu indico muito vocês fazer fisioterapia, gente. Porque eu não fiz e até hoje eu tenho consequências disso, tá? Por isso, por favor, se você tem condição, vá fazer fisioterapia, que é uma das partes do tratamento mais importantes. Como coisas simples que se tornaram difíceis, né? Como eu tava falando, mexer o nariz, gente, pra coçar o nariz, eu não conseguia mexer o olho, falar direito. Eram coisas muito fáceis que eu dizia que, através dessa experiência, eu comecei a dar mais valor. Porque eu comecei a fazer fisioterapia e eu comecei a me olhar mais. Porque quando você faz a fisioterapia, você tem que se olhar no espelho para fazer os movimentos. E eu comecei a me olhar mais, eu comecei a me amar mais. Eu comecei a olhar traços do meu rosto que eu não parava para olhar. E eu comecei a me amar, a me valorizar mais. Porque eu tive aquele momento de eu me olhando no espelho, sabe? E isso me ajudou muito também. Isso foi uma das experiências também que eu adquiri desse momento tão difícil da minha vida. Medos, ansiedades. Bom, gente, medo todo mundo tem, né? E eu sempre tive medo, tive várias crises de ansiedade com esse momento que eu passei. Muitos momentos que eu pensei em desistir, sabe? Muitas vezes eu pensei assim, eu vou desistir do curso, eu vou desistir de tudo. Mas Deus, ele foi a minha fortaleza e que me ajudou a passar por tudo isso. E eu me lembrei de 2 momentos dessa experiência que eu tive com Deus, que foi quando eu tava com meu olho doendo muito e eu não aguentava mais, tava me incomodando muito. E eu sou muito medrosa, gente, eu vou confessar aqui. Somente quando você fala essas coisas. Eu tava com muito medo. E eu entrei no meu quarto e orei a Deus. E pedi a Ele socorro. Deus, me ajuda para que meu olho fique melhor. Gente, quando foi no outro dia que eu amanheci o dia, gente, meu olho não me incomodava mais. Não doía mais. Quando foi com 2 dias, 3 dias, meu olho, eu comecei a piscar ele. Comecei a piscar de novo. Gente, que maravilha. E eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que foi Ele que me ajudou a passar por tudo isso e por esse momento também. Que quando eu orei no outro dia, amanheci melhor, o olho me incomodava. E eu passei o dia todo insegura, sabe? O dia todo insegura que a minha oração ia fazer efeito. E fez, e eu fiquei muito grata a Deus. Outro momento foi quando eu cheguei do hospital, que eu tava muito mal. Que foi quando eu sentei num sofá da minha casa e fechei os meus olhos e comecei a falar com Deus. Por que, Deus, comigo? Por quê? Por que comigo? E Deus ministrou coisas ao meu coração ali, que é coisas que entre eu e Deus, Deus e eu. E ele falou ao meu coração que
aquele momento era meu e dele, que era um momento que ele queria falar comigo e que não era pra morte, mas sim pra honra e para a glória dele. E ele falou muitas coisas ao meu coração que eu trago comigo até hoje. E se você me perguntasse se você passaria por tudo de novo pra ter esse momento com Deus, sim, eu passaria. Porque mais vale passar com Deus do que passar com o mundo, porque Ele, em todos os momentos, não me deixou sozinha. E sempre que eu pedia socorro, Ele estava ali para me socorrer. Melhorei? Sim, gente, eu melhorei sim da paralisia facial. Foi uns 8 ou 7 meses que eu tive paralisia facial. Como eu disse pra vocês, a única consequência que eu tive, que eu tenho ainda paralisia facial, é essa parte do meu nariz, que eu não consigo mexer direito. E às vezes, aquela impressão, sabe, do rosto. Às vezes você bate aquela neuria assim, ai, mas será que minha boca ainda tá torta? Tipo, eu parei de fazer fisioterapia. Uma coisa que não era pra me ter parado, eu parei muito cedo. Antes de eu ficar boa, eu já tinha parado a fisioterapia. Como eu falei pra vocês, né, gente? Sempre faz a fisioterapia. E desculpa eu estar mostrando algumas hashtags aqui, gente, é porque já são 4h14. Não sei se dá pra ver, acho que não vai dar pra ver, não. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês agora. Como foi minha recuperação? Acho que essa é a última pergunta, gente. Como foi minha recuperação? Como eu disse pra vocês, gente, foi uma recuperação muito difícil, porque eu fiz fisioterapia em casa, eu deixei de trabalhar, eu fiquei em casa por um bom tempo. Passei por momentos muito difíceis durante essa recuperação, remédio, eu tive que sair, e fui pra um canto sem comer, gente, vocês não têm noção. Eu fui pra um canto sem comer com minha mãe, pra gente tirar o dinheiro, e eu fiquei sem comer. Eu e minha mãe estavam passando mal que só. Eu tava passando muito mal, gente, por causa que eu não tinha comido. E eu sempre comia de 13... comi agora. Daqui a 3 minutos que me deu fome, ia comer de novo, por causa do remédio. E, gente, essa é a minha experiência com a paralisia facial. Esse vídeo ficou muito grande, eu tenho certeza disso. Quando eu for editar, quero nem ver. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês: nada que acontece na nossa vida é por acaso ou é por alguma coisa. Sempre tem um motivo, sempre tem permissão de Deus, sabe? Nada acontece na nossa vida sem a permissão dele. E sempre, 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 gente, lembre-se sempre disso. Sempre. Qualquer situação, ela sempre vai gerar um fruto. Independente de qual fruto seja. Muitas vezes nossas experiências vai trazer um fruto de experiência, de amadurecimento ou de aprendizagem. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não gostaria, mas a gente aprende a não fazer mais por ter feito. E é isso, essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no finalzinho, gente, eu vou... ou no final do começo do vídeo eu vou deixar qual foi a causa da paralisia facial no meu caso, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau! Então, gente, tudo começou quando a minha prima me chamou pra ajudar ela a organizar o aniversário do meu priminho, que tava fazendo 2 anos. E nisso ela comprou uns 2 ou 3 ou 4 sacos de bexiga e a gente começou a encher. E quando eu tava enchendo a metade do balão, eu comecei a sentir a minha língua meio estranha, sabe? Ela começou a doer como se fosse uma afta. E nisso, no outro dia, a minha garganta doía muito. Tava doendo, a afta, a língua doendo. E tinha machucado na minha língua. E passou isso uns 2 dias, a minha língua machucada e doendo muito. Tanto que às vezes eu não tava conseguindo comer e tinha que tomar remédio pra dor. E tudo começou assim. E depois que a minha língua passou e a inflamação tinha passado da minha garganta, que eu não sabia que era inflamação, não sabia o que era, pra mim foi o pozinho da bexiga e eu achava que era normal. E quando foi depois dessa fase, foi que começou o outro dia, quando eu fiquei melhor, no outro dia, foi quando começou tudo a acontecer, gente. Então, eu creio que foi por causa disso, a inflamação que deu.